Amém. Nós cantamos aqui, né? Ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E estamos aqui por causa dele e para ele, porque ele morreu e ressuscitou, ele nos deu uma nova vida. Sem ele não haveria a igreja, não haveria a igreja. Ele morreu também para reunir todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, a comunhão nos guarda dessa dispersão, né? Ele nos uniu em um corpo. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de ler com os irmãos, abrir o livro de Esdras. Esdras, no capítulo 3. Livro de Esdras, no capítulo 3. A partir do verso 1, do 1 ao 3. Diz assim: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Amém, até aqui. Amém, irmãos. Eu tenho meditado desde o retiro que esteve em Curitiba, né, e ainda sobre assuntos relacionados à edificação de nossas casas, famílias, ainda sobre a restauração que Deus tem feito. E também ouvi testemunhos ali nas reuniões de Curitiba que se seguiram após o retiro, e vi ainda eles testemunhando ainda sobre o livro de Neemias. E eu vi uma ministração de Juvenal que vi ele ainda citando ainda o livro de Neemias e ainda falando sobre esse aspecto da restauração, o que me levou a meditar mais ainda sobre isso. Eu li mais uma vez o livro de Neemias e gostaria de ver algumas coisas ainda, compartilharmos, né? O Senhor nos dê graça para vermos. Inclusive, queria dar uma tarefa aos irmãos, né? Para os irmãos lerem o livro de Neemias. Embora eu li Esdras aqui, né? Mas nós vamos meditar mais no livro de Neemias. O livro de Neemias são apenas... São quantos capítulos? 13 capítulos, né? E gostaria que os irmãos lessem, né, o livro de Neemias. Vamos estar lendo, meditando. Se você vê algo que chamou atenção no livro de Neemias, né? Traga, compartilhe esse ponto, né? Talvez na próxima semana a gente ainda vê sobre Neemias, então os irmãos leiam, né? Eu creio que o Senhor quer nos falar mais sobre isso. Então aqui vai ser uma introdução para os irmãos entenderem um pouco assim também. Na Bíblia dos judeus, esses dois livros, Esdras e Neemias, eles são juntos. Eles não são separados como na nossa Bíblia. Eles entendem que são juntos porque falam de coisas que aconteceram na mesma época, né? O contexto aqui é que os irmãos que estavam cativos, prisioneiros em Babilônia, ficaram lá 70 anos presos, o povo do Senhor em Babilônia, e quando eles voltaram, o contexto são esses livros de Esdras e Neemias. Esdras reconstruindo o templo, e Neemias reconstruindo os muros, né? Então há
e tem muito a ver com os nossos dias, que vivemos dias da restauração, em que Deus tem restaurado todas as coisas. Restaurado se diz de voltar ao estado original, voltar ao princípio, em todas as coisas. Como era no princípio o modelo de Deus para o casamento? No princípio, deve ser restaurado. Como é o modelo de Deus de família, de criação de filhos, da relação do casal? Nós temos que voltar tudo ao início, à origem, ao princípio. E o princípio é o próprio Senhor, não apenas no sentido de início, de começo, mas no sentido de princípio em Deus, nele mesmo. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, tem essas duas implicações, não só porque no início criou Deus os céus e a terra, mas também no princípio. Quem é o princípio de Deus? Jesus Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ali, quando você lê, no princípio criou Deus, é também no próprio Deus. Em Jesus foram criadas todas as coisas. Então, restaurar é voltar ao início, ao princípio de todas as coisas, é voltar ao padrão, ao modelo de Deus para todas as coisas. E se os irmãos quiserem ler mais e meditar, ter uma visão mais abrangente, os irmãos devem ler Neemias e Esdras, e há 3 profetas que profetizaram durante esse período. Os profetas que falaram durante esse período são Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, conforme você lê Neemias e Esdras, esses 3 profetas estavam profetizando nessa época e falando palavras que você vai ver que tem ligação, inclusive são citados aqui, em alguns desses livros que Esdras cita, Ageu e Zacarias. Então há esse contexto de restauração e de edificação. Então, são 3 coisas principais que foram restauradas. Em primeiro lugar de tudo que nós lemos aqui, a restauração do altar. Nós lemos aqui no capítulo 3, no final do versículo 2, diz: e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos. No verso 3 fala que firmaram o altar sobre as suas bases. Então a primeira coisa que eles, antes da restauração de todas as coisas, a primeira coisa, o altar, o lugar onde se oferecer o sacrifício ao Senhor. O altar fala da cruz, O maior altar já feito foi ali na cruz, onde foi oferecido o maior sacrifício já oferecido, a vida de Jesus ali que se ofereceu. Então, primeiro, antes de tudo, antes mesmo deles começarem a reconstruir a casa de Deus, o templo, o altar foi primeiro. Depois, a casa. Então, você tem o altar, a casa de Deus, o templo ali, é fruto do altar, porque a casa de Deus, que é a igreja, nós somos fruto da obra de Cristo no altar, que foi a cruz. A cruz gerou a nossa vida, A sua morte nos trouxe vida. Sem Cristo ter morrido ali naquele altar, na cruz, se oferecer, não existiria igreja, não estaríamos aqui. Então, por isso que vem primeiro o altar, depois vem a casa, e depois com Neemias vem os muros. O muro é o testemunho, O muro é a santificação, como um testemunho. Então o Senhor restaura o altar, a casa e o testemunho. E nós vamos focar e ler bastante o livro de Neemias, onde fala de restaurar esse testemunho e manter o testemunho. Por isso que tinha que construir os muros para proteger a cidade de Jerusalém e o templo que estava na cidade de Jerusalém. Então hoje também vivemos tempos de combate, onde nós temos que preservar o testemunho do Senhor no nosso lar, na nossa casa, o testemunho de Deus em relação aos filhos, em relação ao casamento, em relação à família. Qual é o testemunho de Deus? Então temos que construir muros para proteger, para guardar. Então vamos ver que, em primeiro lugar,
né, esse texto que nós lemos, vou fazer um comentário aqui, no verso 3, diz que eles firmaram o altar sobre suas bases porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Os povos em redor estavam aterrorizando, colocando medo no povo que queria levantar o altar, né? Mas eles não se deixaram intimidar, eles ofereceram um sacrifício, né? Hoje também há muitos pressionando para que você não ofereça ao Senhor sacrifícios. Os povos ao redor. Aqui diz que eles firmaram o altar porque o terror dos povos estava sobre eles. Então também o que conduziu eles ao altar, à cruz, foi a pressão das nações ao redor. Eles precisavam restabelecer, né, o altar. E ali também, dessa maneira, amém. Então também eles foram guardados dos inimigos, edificando o altar ali. O que nos faz vencer o inimigo é ficarmos na cruz. Realmente vencemos, o inimigo é derrotado quando nós ficamos nesse lugar, na cruz de Cristo. É na cruz que ele, Jesus, venceu e triunfou sobre os principados, potestades, sobre as hostes da maldade. Ali ele venceu. Então eles, por causa do medo que estava sendo infligido ali a eles pelas nações, eles levantaram o altar ao Senhor. Mas agora vamos ler aqui o livro de Neemias, então. Então vamos começar a ver esse livro. Em primeiro lugar, nós vamos ver a pessoa de Neemias, a pessoa de Neemias. Quem era esse homem? Quais as características, as qualidades que ele tinha nesse tempo? E como o Senhor usou? Porque como foi Neemias nesse tempo de restauração, devemos ser nós hoje também, que é um tempo de restauração. É um tempo de preservar o testemunho do Senhor, de conservar aquilo que cremos, aquilo que vivemos, a palavra de Deus. É um tempo de, hoje, irmãos, de muita corrupção, de muita mistura. Há muitas coisas misturadas à palavra de Deus. Você vê palavras de Deus, citações da Bíblia, misturada com tradições humanas, com conceitos dos homens. Não é uma questão de você discernir uma heresia, que é algo contrário à palavra, mas é algo mais sutil, porque é misturado com a palavra. Então, hoje precisamos de um discernimento maior. O que Neemias representava naqueles dias é o que Deus deseja que seja encontrado nos nossos dias também. Tal como foi Neemias, devemos ser hoje. Como foi o povo na restauração, assim deve ser hoje. Como foi com os inimigos, assim também hoje, perante os nossos inimigos. Então a intenção é a gente ver quem levanta o testemunho do Senhor. Quem foram esses irmãos aqui que reedificaram os muros, as muralhas e as portas? Quem são aqueles que levantam o testemunho do Senhor hoje? Quem são os Neemias e os demais irmãos ali? Como se levanta esse testemunho? Quem e como? E também, quem são aqueles que se levantam contra o testemunho do Senhor? E como eles se levantam contra também? Quem são os inimigos hoje e como é que eles nos perseguem hoje? Como foi no tempo de Neemias e como é hoje também? Então eu creio que o Senhor quer trazer clareza sobre isso. Também um outro ponto é quem persevera no testemunho do Senhor hoje. E como devemos perseverar, continuar guardando o testemunho do Senhor.
Então, em primeiro lugar, o livro de Neemias, vamos ler aqui o capítulo 1. Vamos ver algumas características de Neemias e nós devemos ter nesses dias também. Aqui diz o versículo 1: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Até aqui por enquanto. Nós vemos aqui no verso 2 que Neemias, ele perguntou sobre seus irmãos. Ele teve o interesse de saber como é que estavam os seus irmãos. Embora eles tivessem uma posição muito privilegiada. Aqui diz no verso 1 que ele estava em Suzã, a fortaleza. Você tem uma menção dessa fortaleza, desse lugar, é uma cidadela chamada Suzã, no livro de Esther. O livro de Esther também, ele é depois do período do cativeiro. Essa fortaleza fica na Pérsia. E Neemias estava lá. Ele estava como copeiro, um garçom, um serviçal do rei. Ele não estava passando miséria, ele não estava passando dificuldade, né? Mas ele se importou de perguntar como estavam os seus irmãos. Então, uma primeira coisa que eu vejo aqui é que ele tinha compaixão. Ele se preocupou de saber como estavam os restantes que sobreviveram do cativeiro. Porque quando eles estavam aqui no período do cativeiro, e como disse o profeta Jeremias, que a duração do cativeiro ia ser 70 anos. Quando fez 70 anos, a palavra de Deus se cumpriu. O império babilônico acabou e veio o império Medo-Pérsia. Outro rei tomou o lugar e tomou Babilônia. Esse rei, ele deu um decreto de deportar todo mundo de volta para Jerusalém. Só que ele deixou na liberdade. Aqueles que quisessem voltar estavam livres. Vocês estão livres agora, se vocês quiserem voltar para a terra de vocês, para Jerusalém, eles eram judeus, eles poderiam voltar. Mas muitos não voltaram, muitos ficaram. Nós vemos Neemias aqui, ele está numa dessas fortalezas, né, servindo ali ao rei, e ele perguntou sobre aqueles que voltaram do cativeiro, os que sobreviveram ao cativeiro. E é dito ali que eles estavam em grande miséria e desprezo, verso 3, e o muro de Jerusalém fendido, rachado, e as portas queimadas a fogo. No momento em que ele recebe essa notícia, ele chora, ele assenta-se, lamenta, chora, e ele jejua e ora ao Senhor. Irmãos, a primeira característica que nós devemos ter nesses dias também, assim como Neemias, é uma compaixão, um zelo pela unidade, pelo testemunho do Senhor. Devemos nos importar, sim, como está a igreja, de uma maneira geral, como está a cristandade perdida. Não nos dói o fato de que há tantos irmãos hoje também num cativeiro espiritual, presos em doutrinas, em sistemas de homens. Não também nos fere o coração quando sabemos de irmãos que estão com problemas, irmãos que se afastaram, que esfriaram. Você se importa com a edificação da igreja? Como estão os irmãos? A edificação da igreja passa pela edificação das nossas casas, das nossas famílias. Então devemos importar como está a sua esposa, ela está bem espiritualmente?
Como está o seu esposo? Ele está bem espiritualmente? Como vão os seus filhos? Como vão os seus pais? Então é a primeira coisa que a gente vê, porque Neemias poderia ficar na sua posição de conforto, mas ele jejua, ora, ele chora, ele esteve assim por alguns dias, ele lamentou. E aí vem uma segunda característica dele, no verso 5, ele ora, e ele diz assim: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Uma outra coisa é a confissão de pecados. Certamente toda restauração vai iniciar nesse posicionamento. Lamento, choro, jejum, oração, confissão de pecados. Aqui Neemias se inclui na confissão de pecados. E ele inclui o povo. Ele se coloca como alguém também que havia pecado contra Deus. E ele inclui todo o povo, levando todo o povo a Deus. Isso se chama intercessão. Interceder é se colocar no lugar do outro. É orar pelo outro se colocando no lugar dele. Essa é uma outra característica que precisamos ter nesses dias, se temos participado da obra da restauração do Senhor, assim como Neemias, nós devemos também interceder. Aqui nós vemos também uma coisa em Neemias, a unidade. Ele tinha consciência da unidade, que em outras palavras, no Novo Testamento, a unidade do corpo de Cristo. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro se alegra, todos se alegram. Então essa consciência de corpo, a consciência coletiva, não era só ele, mas ele pensou em todos, e ele vai fazendo confissão pela sua casa, pela sua família. Ele diz: nós pecamos contra ti, Senhor. Verso 7, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos. Esse verso aqui, irmãos, olha essa frase aqui: de todo nos corrompemos contra ti. Não é uma questão quando você peca, você está quebrando um mandamento, uma ordem, mas você está pecando diretamente contra o próprio Deus. Meu pecado, seja ele um rancor, uma mágoa, uma falta de perdão, seja ele prostituição, seja ele mentira, seja ele roubo, seja ele a dureza do meu coração, é uma ofensa direta ao próprio Deus. Por isso ele diz assim: nos corrompemos contra ti. Quando nos corrompemos é contra o Senhor. Ele é o maior ofendido. A sua santidade, a sua glória, a sua majestade são ofendidas pelo nosso pecado. Por isso ele diz: contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Ele continua no verso 8: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui no verso 11, que ele orando a Deus, ele cita: nós, os servos, que desejam temer o teu nome. Amém? Aqueles que hão de restaurar o testemunho do Senhor
são aqueles que temem o Senhor, aqueles que desejam temer o nome do Senhor. Neemias era cheio de compaixão, Neemias era um intercessor, Neemias era alguém temente ao Senhor. Ele não era alguém como, ele não era um sacerdote, ele não era, pelo menos, conhecido como um profeta, mas ele foi um homem que chorou, que jejuou, que orou, que confessou seus pecados e foi tremendamente usado pelo Senhor. Então não importa se você não é um pastor, presbítero, evangelista, profeta, não é questão disso. Deus só precisa de alguém que ore, que clame, que tenha compaixão, intercessão e temor para fazer uma grande obra de restauração, de grande testemunho. Amém? Então vamos nos levantar diante do Senhor nesse tempo, assim, amando os irmãos, intercedendo e temendo ao Senhor. Agora aqui no capítulo 2 de Neemias, no verso 12, depois que o rei permite, ele pede ao rei, então, se permitisse ele, voltar para os seus irmãos para Jerusalém. Estou pulando essa parte aqui, mas ele pede ao rei, e o rei concede, pela graça do Senhor, ele foi enviado. Verso 11, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. De noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. A primeira coisa é que Neemias foi lá para ver a situação. Ele precisava, antes de consertar, reparar, ele precisava ver aonde que precisava ser consertado, aonde que estava e o tamanho desse estrago. Então ele foi de noite mesmo, com poucas pessoas ali. Ele não fez saber a ninguém aquilo que Deus já havia colocado no coração dele. Ele precisava saber onde o muro estava rachado, fendido, onde havia brechas para tapar. Então nós precisamos hoje também ter visão espiritual do Senhor, para que Ele nos mostre onde estão as brechas, se há alguma brecha, se há algo que precisamos consertar, se há algo do qual precisamos nos arrepender, se há algo que estamos fazendo da maneira errada. Que o Senhor nos mostre, nos dê visão para ver onde estão as brechas do muro. O muro é o testemunho. Onde estão as brechas no nosso testemunho? No versículo 17, diz assim: então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, ou vergonha, essa palavra, opróbrio. Reedifiquemos o muro, e não estejamos mais em vergonha. O muro é o testemunho. Quando o testemunho é levantado, você não será mais envergonhado. Hoje há muita vergonha por falta de testemunho. Muitos servos do Senhor, de uma maneira geral, têm sido envergonhados porque eles não apresentam um testemunho, um muro perfeitamente construído ali, mas alguém que dá mau testemunho
É como um muro perante o inimigo, um muro quebrado, rachado, com aberturas. O inimigo entra por ali. As fendas no muro, o muro é o testemunho. Um muro com brechas é um testemunho furado, um testemunho, e isso traz vergonha. Hoje, de uma maneira geral, quantos, que têm falado tanto da igreja de uma maneira geral? Que a igreja tem trazido escândalos, no mundo. Quantos escândalos, quantos pecados grosseiros, situações terríveis na cristandade de uma maneira geral. Então, reedifiquemos o muro e não estejamos mais em vergonha. Então, como levanta o testemunho? Primeiro ele viu ali onde que precisava consertar, preciso ter visão. E ele começa a fazer esse chamamento que nós lemos no 17, reedifiquemos o muro. No verso 18, então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. Mais uma vez, a palavra edificação. E esforçaram as suas mãos para o bem. E aí já no verso 19... o que começa a aparecer aqui agora? Aqueles que se levantam contra o testemunho. Quando o testemunho começa a ser levantado, vai aparecer aquele que é contra o testemunho do Senhor. Quando Cristo é levantado na sua vida, o inimigo vê também a Cristo na sua vida, e ele vem contra nós. Mas a ira do diabo não é exatamente pessoal contra nós, ele é contra aquele que está na nossa vida, aquele que está em nós, Cristo em nós. Ele, o diabo, tem grande ira contra o Senhor, contra Cristo. Então, quanto mais o testemunho do Senhor vai sendo levantado, um testemunho de pureza, de santificação, o inimigo se levanta. Então, aqui não é diferente do versículo 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha, irmãos, aqui se levantam já 3 pessoas, 3 inimigos, contra a edificação, contra só deles falarem. Ele tinha visto onde estava quebrado, e eles falaram, vamos reedificar. Aí já aparece o inimigo. É só você falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os inimigos se levantam. É só você tomar esse posicionamento. Eu sirvo a ti, eu sou de ti para ti. Não estranhe se levantarem-se oposições. Hoje a nossa luta não é física, não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes da maldade. Não estranhe se o diabo usar o que ele puder usar e quem ele puder usar para se levantar contra você que quer levantar o testemunho de Deus. Não estranhe se ele alugar a mente de um parente, de pessoas ao seu redor, para tentar te atingir, alguém no seu trabalho, alguém na escola. Tenha olhos espirituais para ver o que está por detrás daquela pessoa que está falando mal de você, que está tendo inveja de você, que está falando palavras grosseiras, estranhas. Veja além disso. Aquele que nos odeia é o diabo. Então a luta não é contra aquela pessoa, mas o inimigo usa, manipula, manobra pessoas para tentar tirar nossa paz, para tentar nos tirar do nosso intento de servir ao Senhor, de estarmos firmes, para tentar impedir você de criar os seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Então ele pode usar parentes para querer introduzir um outro tipo de educação, para tentar desvirtuar a sua criação, que deve ser na palavra de Deus. Então não estranhe, porque é exatamente isso que acontece. Eu estava meditando aqui e eu vi que essa primeira pessoa que se chama Sambalate, ou alguma tradução, acho que traz Sambalá, não sei. Ele era um governador de Samaria.
Então, assim, só para os irmãos terem um contexto, eu também tenho tentado entender, para ter uma linha do tempo melhor, entender esses acontecimentos, né? Samaria é o reino do norte, que depois da divisão, né, com o filho de Salomão, né, até Davi e Salomão, o reino estava unido, 12 tribos, como originalmente as 12 tribos de Israel. Mas depois que Salomão foi recolhido e veio o seu filho, e depois ali teve uma divisão, ficaram 10 tribos, sendo o reino do norte, ou também Samaria, que lá no Novo Testamento dá origem aos samaritanos, aqueles de Samaria, reino do norte, né? Também chamado do reino de Israel. E 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, ficou sendo o reino do sul, né? Chamado de Judá. Então, o que aconteceu? Enquanto o reino do sul, Judá, a tribo de Benjamim, Jerusalém, eles foram levados cativos para a Babilônia, o reino do norte foram os assírios, outros inimigos que se levantaram contra as 10 tribos do norte. E aí o que aconteceu? Eles destruíram ali grande parte do povo, que era tudo o povo do Senhor. Mas ali em Samaria eles já estabeleceram outro lugar para adorar a Deus. Eles começaram a se corromper. Os assírios trouxeram outros povos estrangeiros, e essas 10 tribos começaram a se misturar com os outros povos, a permitirem seus filhos e filhas casarem-se com as outras nações, e ficou tudo muito misturado, tudo corrompido. Então, quando a gente vê que Sambalate era um governador de Samaria, é de um povo que nessa época, né, e eles já haviam se misturado muito com os outros povos trazidos pelos assírios para a região. Outra pessoa que cita aqui é Tobias, o servo amonita. Os amonitas eram descendentes do filho de Ló. Eles eram descendentes de Ló, os amonitas, mas sempre perseguiram o povo de Israel. Ora, se eles eram parentes de Ló, né, descendentes de Ló, os amonitas, Ló era sobrinho de Abraão. Mas Ló foi lá para Sodoma, lembra-se? E lá ele corrompeu a sua família quando saiu de lá. E ali foi só sodomia mesmo, corrupção na sua família. Então os descendentes dos amonitas se tornaram inimigos. Então veja bem, agora para ver o terceiro aqui, Gesem, o arábio. Ele também era descendente de Abraão, porque os árabes são descendentes de Abraão, do seu filho Ismael, que ele teve com a empregada. Abraão teve o filho Isaque, o filho da promessa, que nasceu de Sara, que era estéril. Então ali era o filho da promessa, um milagre que Deus operou. Só que ele querendo adiantar-se, ajudar a Deus, mas se atrapalhou. Aquilo ali teve um período de atraso de 15 anos, porque Abraão foi e tomou a empregada Agar como sua mulher e gerou um filho, Ismael. Mas ele não era o filho da promessa, e ele perseguia a Isaque. Então aqui também continuam os árabes perseguindo. Aqui um descendente de Ismael, Gesem, o arábio, também se levanta. Esses 3 inimigos aqui, eles todos têm algo em comum. Eles são descendentes do povo de Deus. Em representação, nós vemos que os que mais se levantam contra a edificação são os que tiveram alguma ligação com o povo de Deus, mas vivem uma mistura. Quem mais persegue quanto à edificação são os religiosos. Aqui não são inimigos, você vê, vieram assírios, babilônicos, vieram outros povos estrangeiros que se levantaram contra a edificação dos muros. Não, são justamente
pessoas que tiveram suas origens, descendência no próprio povo do Senhor, que se levantaram contra a edificação do testemunho. Isso é um alerta para nós, né, irmãos? Às vezes se levantarão pessoas que são próximas de nós. Por isso que devemos estar atentos. Aqui eram pessoas que tiveram um grau de parentesco. Mas, assim como foi respondido a eles, nós devemos responder também aos nossos inimigos hoje. Verso 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém, irmãos. Que seja essa a nossa frase hoje também, nosso dizer. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ninguém há que possa impedir a edificação do Senhor. Jesus disse: eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós vemos também como eles se levantaram contra, os inimigos se levantaram contra, em primeiro lugar aqui, nesse primeiro ataque já. Primeira coisa, no verso 19, diz que eles zombaram de nós. A zombaria, o escárnio, o deboche, é próprio do diabo, a ira dele demonstrada contra o Deus que nós amamos e servimos. Contra Jesus Cristo, ele é contra Jesus, e Cristo está em nós, por isso que vem contra nós. Não estranhe se sem motivo algum, né, num linguajar popular, de graça, alguém está te ofendendo. Você fala: mas não tem sentido essa pessoa se voltar contra mim, eu não fiz mal algum. Quando algo não tem lógica, não tem explicação, é muito absurdo, muito fora do normal, pense bem, pode ser algo espiritual. A razão é espiritual. Não devemos estranhar se o mundo nos odeia. Saber que primeiro do que a vós, disse Jesus, odiou a mim. Se perseguiram a mim, disse Jesus, perseguirão a vocês. Mas nós nos levantaremos e edificaremos, mesmo assim. Então eles zombaram, eles desprezaram. A segunda palavra que fala aqui, desprezaram-nos. É uma outra tática do diabo, te desprezar, te tirar o valor que você tem, né? Dizer que você não vale nada, que você não é ninguém, que você não serve para Deus, dizer que você não pode estar na casa de Deus, dizer quem é você para servir a Deus, você é isso, 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 você faz isso, isso, isso. São táticas do diabo de zombar, de desprezar, para tentar invalidar a obra de Deus na sua vida. Você tem o valor que Deus atribuiu a você. Não estamos aqui pregando um evangelho de valorizar o ego da pessoa, não é isso. Mas você tem valor para Deus. O sangue de Cristo foi derramado em nosso favor, porque Ele nos amou e se entregou por nós, né? Então, não devemos ficar aquém do valor que Deus atribui a nós. E só quem pode atribuir valor a nós é quem nos fez. Quem pode dar o real valor a nós é aquele que nos criou. Desprezaram e disseram: que isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Esses inimigos estavam acusando eles de rebeldia. Vocês estão se rebelando contra o rei? Uma das funções do diabo, ele é o acusador dos irmãos. Ele vai acusar, você estando certo ou errado, ele vai acusar. Há uma diferença do diabo nos acusando para o Espírito Santo nos convencendo do pecado. Quando você peca, o diabo vem para te acusar. Olha só, o que você fez? Olha como você é. Você não tem jeito. Essas são as palavras do diabo te acusando. Você errou, você realmente pecou. Mas o Espírito Santo vem também, mas não é uma acusação. Ele vem para te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Qual a diferença? Se você pecou e parece a mesma voz.
Mas a voz do diabo, se você ouve a acusação do diabo, vai te levar para um lugar sem saída. Ele vai dizer que não tem jeito, que não tem saída, que não tem mais escape. Ele vai te levar a uma tristeza segundo o mundo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo gera uma tristeza segundo Deus, né? Um arrependimento segundo Deus. Gera um constrangimento, um quebrantamento, um arrependimento para restauração, para cura. Então, quando você erra, você tem que discernir essas duas vozes. Uma voz vai dizer que não tem jeito, uma voz vai te afastar de Deus, a outra voz do Espírito Santo é para te puxar para Deus, para te restaurar, para te curar. Então, quando você erra, o inimigo vai falar: nem adianta ir na igreja, se você for na igreja você vai atrapalhar. O Espírito Santo então vai falar: vá, porque eu quero falar com você. Vá, peça ajuda. Vá, se humilhe. O Espírito Santo vai falar. Então temos que discernir. Amém. Vamos ver aqui Neemias capítulo 3. Vamos ver um pouco ainda. Neemias capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, e também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Sena, a qual emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Aqui vai vindo em sequência o relato deles consertando, reparando. A minha Bíblia usa a palavra em sequência aqui, o verso 4, e ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. Tem várias sugestões de nomes aqui, né? Várias sugestões bacanas de nomes. Mas vem uma sequência toda hora falando reparou, repararam. Nesse capítulo até o 32, ele deve ter quase umas 30 vezes a palavra reparou, porque está narrando, eles foram consertando, e conserta isso, conserta essa porta, conserta outra porta, né? E em meio a isso tudo, todos eles ali, unidos, conserta uma porta, conserta outra porta, conserta aqui, conserta acolá. No verso 5 aconteceu algo meio diferente do padrão. Verso 5. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Como é que diz a sua tradução, gente? O 5, 3, 5. Os tecoitas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram juntar ao serviço, desejando a orientação dos seus superiores. A tradução ACF, eu acho que ela traz o Senhor com a letra maiúscula, traz? Que aí dá uma divergência, alguns falam superiores ou governador, e a corrigida fiel, ela traz o Senhor com S maiúscula do Andreão, né? Então, por isso ser uma rejeição, em parte diretamente ou indiretamente, porque sabemos que é o Senhor que tinha ordenado eles repararem. Então pode ser que eles não estavam submetendo a um patrão ali, alguém encarregado do serviço, mas também
estavam não submetendo ali aos irmãos que estavam ajudando, estavam não submetendo a Deus também, que havia dado essa ordem. Não se sujeitaram. Há uma tradução que fala assim: os mais ilustres se recusaram, essa é a CF, né? Os mais ilustres se recusaram a prestar serviço ao seu Senhor. Ah, não, essa é. Os mais ilustres. Porém, os seus nobres não se submeteram ao serviço do seu Senhor. Ah, essa é a CF, né? Os mais nobres não submeteram sua cerviz. A cerviz é isso aqui, tá? A cerviz é o seu pescoço. Por isso que a minha diz assim: não meteram o seu pescoço ao serviço do seu Senhor. É como um jugo, né? Você colocar o pescoço no jugo para servir. Você não dobrou sua cerviz. A Bíblia fala da dura cerviz. O livro de Ezequiel fala muito. Fala que o povo de Deus, que Deus também enviando a Ezequiel, a casa de Israel, mas era um povo rebelde, um povo de dura cerviz. A cerviz, isso aqui, não dobrava. Então ficava sempre assim, altivo. Não se dobravam, não se sujeitavam, não se humilhavam. Então, mesmo em meio a isso tudo, tem alguns que eram os mais ilustres, os nobres. Alguns não quiseram descer da sua nobreza, né? Que não haja ninguém assim, né? No meio da edificação da igreja. Alguns que se recusam: não, eu não vou me humilhar, não quero me envolver, não quero me gastar, não quero me desgastar, não, eu vou ficar só aqui na área VIP assistindo, né? Eu vou ficar, não vou jogar o jogo, eu quero ficar na arquibancada assistindo. Eles não submeteram o seu pescoço, né? Eles não colocaram a sua cabeça a prêmio, vamos dizer assim também, porque eles ali se arriscavam contra os inimigos ao redor. Todos eles estavam se arriscando suas vidas na edificação. A edificação, ela tem um preço, a nossa vida. Eles estavam arriscando suas vidas, os inimigos ao redor, tanto que depois tiveram que pegar em armas. Eles tinham que ter uma mão na espada, outra mão edificando, por causa dos inimigos em redor. Talvez eles quiseram poupar a sua vida. Não, eu vou me poupar, deixa os irmãos fazerem, eu vou ficar na minha, né? Eu vou me poupar de servir. Não se poupe, irmão, não devemos nos poupar, amém? Devemos nos deixar gastar, devemos nos doar para o propósito do Senhor, devemos nos doar para Deus. Aqui também no capítulo 3, versículo 28, depois dessa sequência de narrativa da construção, da reparação, que um conserta uma coisa, outro conserta outra, no verso 28 há algo diferente também. Diz assim: desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua câmara. Aqui há um padrão que fala que cada um sacerdote ali estava fazendo os reparos de fronte da sua casa. Então isso aqui também já implica na nossa casa também, né? Eles estavam consertando ali, reparando de frente da sua casa, né? Eles também tinham que olhar pelas suas casas, para aquilo que estava diante das suas casas. E eles foram continuando na reparação. No capítulo 4,
Vamos ver só mais um tópico aqui. No capítulo 4 também, verso 1. E sucedeu que, ouvindo o Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? O inimigo, a fala do inimigo contra a edificação. Você vê aqui que quando os inimigos ali viram que eles estavam edificando, como que ele ardeu em ira. Nós devemos considerar nisso, irmãos, né? Mais uma vez, ver que o inimigo fica furioso, sim. Se você está buscando andar no caminho do Senhor, se você está buscando a Deus, se você está trazendo sua casa perante os céus, perante o Senhor, e trazendo do Senhor para sua casa, para sua família, certamente o inimigo arde em ira, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor nos guardará nesse propósito, assim como guardou a vida dos irmãos. Eles não se deixaram intimidar, eles não se deixaram abalar por isso. Houve enfrentamentos, lutas. Então a gente vê que ele fala na presença do povo ali, do exército de Samaria. Esse Sambalate era governador em Samaria. Ele tinha um exército. Então ele estava querendo intimidar as hostes da maldade, os exércitos do inimigo querem nos intimidar. É por isso que nós devemos ali, como diz esse capítulo de Efésios 6, vamos ler Efésios 6 aqui. Diante desse combate que há hoje também, Efésios capítulo 6. Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Devemos tomar toda a armadura de Deus. A armadura é no singular aqui. As peças são as peças que compõem a armadura, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Lá naquele tempo de Neemias era uma luta contra a carne e o sangue mesmo. Mas agora temos que lutar contra as hostes da maldade que estão por trás daquelas pessoas, por trás das pessoas que são levantadas contra o Senhor, o testemunho do Senhor. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nos ares. Os inimigos ficam nos ares, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tomar toda a armadura significa que não vai ter uma parte do seu corpo que não esteja protegida. Você deve proteger todo o seu corpo. Que nosso corpo, alma, espírito estejam guardados e irrepreensíveis pelo Senhor. Que a nossa mente, nossa alma, sentimentos, emoções. Então diz aqui, 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Os lombos aqui, a verdade. E vestida a couraça da justiça. A couraça é aquela parte da frente, né? Couraça da justiça no peito, né? Em volta da cintura. Quem entende a armadura, né? Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os pés devem estar protegidos também. A nossa maneira de andar nesse mundo. Tomando sobretudo, aqui é uma ênfase, irmãos, sobretudo.
É diferente, aqui é uma ênfase. O escudo da fé. O escudo da fé, irmãos. A fé é um escudo, a fé te protege, a fé te guarda contra o diabo. O diabo é o Deus da cegueira, contra a visão espiritual. Ele é o Deus que opera nos incrédulos, naqueles que não creem. Ele é o Deus da incredulidade, o príncipe da incredulidade. Mas nós devemos exercer a nossa fé. A nossa fé, irmãos, nos protege, nos guarda. Então, por isso que diz, sobretudo, toma o escudo da fé. Com esse escudo da fé, você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. São dardos, né? Setas que ele lança, dardo, e que vem na sua mente, uma seta, uma indisposição contra um irmão. Ele vai e joga assim, ó, aquela pessoa te olhou diferente. Pronto, se a pessoa cai naquilo, ele já fica uma indisposição do nada com outra pessoa. Ele fala, você está atrapalhando o fluir da reunião. Aqui não é o seu lugar. Assim como o Espírito Santo fala para alguém que está lá no mundo, o Espírito Santo fala, aqui não é o seu lugar, né? E chama a pessoa, convencendo-a, levando ao arrependimento. Há quantos testemunhos assim? Eu já ouvi vários testemunhos assim. A pessoa estava no mundo e o Espírito Santo falou com ela. Assim também o diabo faz isso. A pessoa está no Senhor, na comunhão, na igreja, e o diabo fala, aí não é o seu lugar, você está atrapalhando. Então é um engano também. O que vence, apaga esse dardo inflamado? Ele está pegando fogo. Ele quer incendiar, mas não no bom sentido, não é fogo do Senhor. Ele quer fazer a sua cabeça pegar fogo. Mas o que apaga esse dardo? O escudo da fé, exercer sua fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé está fundamentada na palavra de Deus. Então, como é que você vence o diabo? Pela palavra de Deus. Assim Jesus venceu Satanás no deserto, pela palavra de Deus. Quando Satanás falar algo assim, você rebate com a palavra de Deus. Agora, se você não estiver cheio da palavra de Deus, você não tem munição para guerrear e para combater. Jesus combateu o diabo com a palavra de Deus. Ele disse, né, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas o que Jesus disse? Está escrito, nem só de pão viverá um homem. Jesus citou a palavra de Deus. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você exercitar a sua fé, você deve estar cheio da palavra do Senhor. Amém? Meditar na palavra de Deus. Exatamente, a fé está relacionada à palavra de Deus, que vai abranger toda a nossa vida. Continuando aqui para a gente terminar. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Há também um capacete, proteger a nossa mente com a salvação, né? Você deve ter essa consciência da salvação do Senhor na sua vida, né? Que vai te guardar. Eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor e para o Senhor. Então você exerce sua fé, sua confissão de fé, maior que está em nós do que aquilo que está no mundo. Assim você vai resistindo. E aqui tem a arma que é não defensiva, mas ofensiva, a espada, porque o restante é defesa. Mas aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Então a palavra de Deus também está relacionada aqui, não só ao escudo da fé, como a palavra de Deus, mas aqui também atacando o inimigo. E 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então devemos orar, vigiar, e não só por nós, mas por todos os santos. Deus te guarda ao você orar pelos santos, pelos irmãos, pela vida dos irmãos, você vai estar se guardando também. Então, voltando aqui em Neemias 4, só para terminar aquele versículo e vamos depois continuar, se o Senhor permitir, em outra ocasião. 4:2 que nós lemos, e alguns aspectos aqui desse outro ataque do inimigo. Sanbalate, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu, verso 1. Verso 2, e falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Nós somos fracos, irmãos, sem Deus, mas em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós somos fortes. Tudo posso nele, naquele que nos fortalece, naquele que me fortalece. Você é forte no Senhor. Então o inimigo vai te chamar de fraco, mas você é forte no Senhor. O Senhor é quem é forte em você, na sua vida. Ele diz: isso vai ser permitido? Eles vão sacrificar? Eles vão voltar ao sacrifício? Eles vão voltar a adorar a Deus? Ele está escarnecendo e debochando. Irmãos, aqui se tem algo que foi mais assim grandioso no cumprimento de profecias, não foi nesse tempo aqui, foi depois, quando eles reconstruíram esse templo que está aqui, que depois eles terminam e reconstroem aqui em Esdras, Então você tem ali o final do Velho Testamento, você tem o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, E o livro de Esther? O livro de Esther, você lê ali que Esther estava em Susã, fortaleza, nessa mesma fortaleza que Neemias falou aqui no capítulo 1. Depois você lê Esther. Porque teve muitos judeus que não quiseram voltar. Então tinha muitos judeus que ficaram lá nessa fortaleza de Susã, que ficou sendo na Pérsia, porque já depois lá o governo da Babilônia, e lá se dá aquele acontecimento do livro de Esther, que se levantou um lá que ia matar os judeus, e depois eles conseguiram reverter lá, e conseguiu preservar ali, enquanto outros estavam aqui edificando. Mas aí você termina Malaquias, você tem um período entre o Velho e o Novo Testamento de cerca de 400 anos. Passaram-se 400 anos no final ali de Malaquias. Malaquias é um dos profetas que profetiza depois do cativeiro, É depois do período do cativeiro que eles já estavam começando a sacrificar. Então você tem o livro de Esdras primeiro na ordem de restaurar o altar e a casa de Deus. Depois vem Neemias para construir os muros, para proteger a casa do Senhor e a cidade de Jerusalém. E aí quando fica esse período de 400 anos, entre o Velho e o Novo Testamento, também teve um acontecimento, na história, que depois passou para outro império também, que foi o Império Grego. Então eles foram levados cativos à Babilônia, depois vem o Império Medo-Persa, depois vem o Império Grego com Alexandre o Grande, e por fim o Império Romano. Aí já chegou no tempo de Jesus. E aí tem lá uma situação na história, durante o Império Grego, se levantou um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele tinha ódio dos judeus, ele se levantou contra os judeus, ele proibiu a circuncisão, ele mandou parar o culto, ele profanou, isso está registrado na história, em vários livros, não está na Bíblia,
Mas ele profanou o templo dos judeus ao ponto de oferecer uma porca, um animal que é considerado imundo para os judeus. Um dia que eu estava até conversando com o Flávio sobre isso, que o Flávio é formado em história, né? E ele também confirmou que isso é bem registrado, né, na história. Ele foi contra os judeus e profanou o templo. Então, alguns judeus se levantaram contra, formaram um exército, guerrearam contra e conseguiram recuperar ali Jerusalém e o templo ali. Isso é chamado a Revolta dos Macabeus, que está no livro 1º e 2º Macabeus, que é um livro que contém na Igreja Católica, a Bíblia da Igreja Católica tem esse livro, 1º e 2º Macabeus. Não são livros que estão na Bíblia, porque não tem, né, não passaram pelo crivo, pelo critério, a erros, né, a acrescentamentos, então não tem como referência na nossa Bíblia, mas tem apenas um valor histórico. Mas só para vocês terem uma ideia, como o diabo vai se levantando contra os judeus, contra o povo do Senhor, contra aqueles que sacrificam. E aí depois, quando chega já no Império Romano, aí na época de Jesus vem, depois Jesus morre, ressuscita, e vai passando os anos. No ano 70, aí vem o general Tito, romano, ele destruiu o templo. Nos dias de Jesus já tinha dito isso, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo. Era o templo que Herodes havia até melhorado, esse templo que eles reconstruíram aqui. Herodes melhorou para os judeus, agradando os judeus, e aí eles são levados, dispersos para todas as nações, no ano 70, já na nossa época, ano 70, né, depois de Cristo. E aí depois eles só voltaram a ser nação em 1967. Olha só, do ano 70, que os romanos invadiram, tomaram Jerusalém, saquearam, e depois só em 1967 que Israel voltou a ser nação. Dessa época eles se espalharam para todos os lugares. Havia na Europa muitos judeus. Então em 1940, na Segunda Guerra Mundial, Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus. Estavam espalhados em todos, né? Já viram filmes e coisas que retratam isso. O Holocausto nazista. A Segunda Guerra acabou em 45, né? Ah, sim, eu falei a data errada, né? Em 1948 que Israel voltou a ser nação. 1948, né? Eu falei 67 porque 67 foi um outro acontecimento da Guerra dos 6 Dias. E Israel recuperou mais uma parte, né? Porque eu gravei essa data em 1967, tem um outro acontecimento. Mas foi em 1948 que Israel voltou a ser nação. Desde os anos 70 a 1940. Obrigado por me ajudar. Até quem estava presidindo essa Assembleia da ONU era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E aí ele estava presidindo, Israel voltou a ter a sua nação. Então eles voltaram em 1948, né, no final, já tinha acabado há alguns anos, acabou a Segunda Guerra. Eles foram voltando de todos os povos, todas as nações. Há profecias de Isaías, de outros, falando desse retorno. E é um cumprimento de uma profecia importante. Na época, muitos cristãos achavam que a vinda de Cristo estava muito, muito próxima. Porque foi um cumprimento de uma profecia. Olha quantos anos se passaram. Eu só lembrei disso porque aqui os inimigos estão duvidando. Eles vão voltar a sacrificar. E eles voltaram a sacrificar. E do ano 70 até 1948... o quanto que aí desacreditaram mesmo, falaram, agora não tem jeito, nunca mais vão voltar. Porém, o profeta Isaías dizia, poderá nascer uma nação num só dia? Sim, se cumpriu isso. E aí eles voltaram, estão ocupando a terra até hoje. Foi um sinal também forte de cumprimento das profecias, que eles voltariam. Todos foram dispersos, de todos os lugares foram voltando, mas falta eles reconstruírem e voltarem a sacrificar. Eles querem fazer isso novamente, né? Os judeus que estão lá. Mas amém, irmãos, só para ver assim o quanto Deus é poderoso, o quanto não há impossíveis para Deus, o quanto o Senhor
né? Por mais que as circunstâncias fossem difíceis aqui, o Senhor trouxe, foi ajudando eles, deu toda a capacitação, a graça, eles foram vencendo e edificando. Eles precisavam, veja bem esse fato lá já próximo da vinda de Cristo, né? Que eu falei, a revolta dos Macabeus, e eles formaram ali um pequeno exército e conseguiram vencer o exército grego ali naquela região, porque precisava cumprir as profecias que viria Jesus, o Messias, no templo. Quantas profecias foram cumpridas? Eles precisavam guardar aquele local para o cumprimento das profecias que haveriam de se cumprir. Por isso Deus permitiu eles vencerem e manterem aquele local para que Jesus nascesse, viesse, fosse apresentado o templo, aquelas profecias, né? Simão, ele fala, Simeão, né, aquele homem que estava aguardando a salvação, ele toma Jesus em seus braços e ele fala, meus olhos já viram a tua salvação. Então aquele local ali, Deus foi com os judeus para eles preservarem o local onde viria o Messias, Jesus Cristo. E Deus, irmãos, é por nós na edificação da igreja. Não há impossíveis, não, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, Deus é conosco e nos dará graça para edificar.